Nessa noite nós estaremos falando sobre não deixe Deus perder a confiança em você. Livro de Gênesis, capítulo 3, do versículo 22 em diante. Como eu estava falando, muitas vezes a gente já fica chateado quando a gente perde a confiança de alguém, ou alguém perde a confiança em nós. Você imagina quando a gente perde a confiança em Deus, perde a confiança em nós. É difícil demais. A Bíblia me orienta, a Bíblia te orienta, que nós, através da nossa fé, nós não venhamos perder a esperança em Deus e devemos confiar nele, né? Então você imagina quando Deus não confia mais em nós, não confia mais no nosso chamado, não confia mais no nosso ministério. Vamos ler aqui Gênesis capítulo 3, do versículo 22 em diante, diz assim: Então disse o Senhor Deus, o homem agora se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Assim, para que não estenda a mão e tome também a árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus foi e lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubim ao oriente do jardim do Éden, e uma espada flamejante que removia por todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida. Meu irmão, minha irmã, aqui nós temos uma história tremenda do princípio, do começo, do início de tudo. Aonde era praticamente, basicamente, o homem e Deus. A Bíblia diz que na virada do dia, nos ensina, Deus ele descia para ter uma conversa com o homem, eles tinham uma comunhão, e Deus ele passa algumas orientações para o homem. Irmão, a primeira coisa que eu começo a enxergar aqui, que o evangelho que eu sirvo, o evangelho que nós servimos, não é um evangelho de qualquer jeito, não. É um evangelho sério. É um evangelho que tem as diretrizes, que tem os ensinos, que tem tudo certinho. É um evangelho que Deus cuidadosamente, durante anos e anos, através da revelação do Espírito Santo, escrito por mais de 40 homens, para estar na minha mão hoje, ele nos direciona no plano espiritual e no plano terrestre. E a Bíblia diz aqui no capítulo 3, no versículo 10, que Deus ele tinha orientado o homem para não mexer naquela árvore. E no versículo 10 diz aqui, quando Deus ele vem naquela tarde para encontrar com o homem, não encontra o homem não aparece. Aí Deus diz assim, o homem diz para Deus, e respondeu, ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, e me escondi. Olha só, meu irmão, o que o pecado ele faz. O pecado, ele faz você enxergar as suas falhas, as suas dificuldades. E até aquele momento para trás, o homem não tinha pecado. O homem era inocente. Mas a partir do momento que ele comeu da fruta a qual Deus falou para não comer, ele passa a ser uma pessoa que começa a discernir entre o bem e o mal. E ele, sabendo que ele estava nu, ele teve medo e fugiu da presença de Deus. E Deus aí pergunta no versículo 11 em diante, mas quem falou que você estava nu? Deus perguntou. Mesmo Deus, na sua sabedoria, sabendo que o homem já havia consumido e comido aquela fruta. E aí Adão, ele responde assim, versículo 11, perguntou-lhe Deus, quem te mostrou que estavas nu? Comesse da árvore da qual eu ordenei. Irmão, não era um pedido, era uma ordem para o homem não fazer. Então, esta palavra, este livro que nós temos aqui dividido em duas partes,
Ele não está aqui para ficar em cima de uma geladeira, em cima de uma prateleira. Ele está aqui para ser seguido. Não é um pedido, é uma ordenança que nós temos na mão. Nós temos uma tarefa de levar essa palavra do jeito que ela foi escrita. E Adão, ele tinha só a incumbência de passar para a esposa dele a palavra. E ele falhou. Falhou ao ponto de comer a fruta. E aí Deus fala, mas você comeu da árvore que eu falei para não comer? Aí Adão se explica que realmente ele comeu, mas quem deu foi a Eva, a mulher que Deus deu para ele. Irmão, nós como seres humanos, nós sempre queremos colocar a culpa em alguém. Nós sempre queremos tirar a responsabilidade da nossa vida. E Adão jogou a responsabilidade, olha aqui, olha a desculpa de Adão, vamos lá. Disse o homem, a mulher que tu me deste. Irmão, é o que está acontecendo hoje muitas vezes. As pessoas saem da igreja porque não recebeu a bênção que elas queriam. As pessoas saem da presença de Deus porque não recebeu aquilo que eles queriam. E aí eles colocam a culpa em Deus, do próprio pecado deles. E Adão fez isso. Aí Deus, aqui meu irmão, inicia-se a primeira audiência de custódia. Foi aqui no Éden. Meu irmão, muitas vezes nós estamos achando de onde vem tanta burocracia, tanto juízo. Começou ali no Éden. Deus perguntou para Adão, Deus chamou Eva, e Eva disse que foi a serpente. Serpente. Mas até aí, irmão, tá tudo correndo debaixo da normalidade. Debaixo da normalidade. Até ali aparecia e aparentava que ia ficar naquilo mesmo. Mas aí o que acontece? Deus, ele pega o homem e diz, olha, do suor do teu rosto você vai comer. Aí para a mulher, ele olha para a mulher e falou assim, olha, e multiplicarei a dor do seu parto. Aí olha para a serpente e fala, e você? Você vai rastejar para o resto da vida. E ainda vou colocar inimizade entre você e a mulher. Ao fruto da mulher, ali o filho. Mas o que me chama a atenção é aquilo que acontece na minha vida. E às vezes acontece na vida de muita gente. As pessoas erram com a gente, as pessoas falham, e a gente vive se decepcionando com essas pessoas. Vive sofrendo com essas pessoas. E a gente perdoa, e a gente vive sofrendo. Mas Deus me ensina um negócio interessante agora. Deus, ele perdoa. Deus, ele é misericordioso. Mas Deus age. Existe uma consequência que tem que ser paga. E essa consequência começou no Éden. Não é de qualquer jeito. Não adianta, irmão, a gente perdoar uma pessoa e a gente continuar se relacionando com uma pessoa que não quer fazer o certo. Não quer mudar de vida. E Deus ensina para mim e para você o que é perdoar e o que é um perdão sadio. Porque o perdão faz com que as pessoas mudem. E às vezes nós, com tanto perdão, nós impedimos. E a Bíblia diz que Deus pega, faz túnica para o homem e para a mulher. Primeiro, Deus nunca vai deixar os filhos deles nu. Nunca vai deixar os filhos deles envergonhados. Então ninguém que entra na presença do Senhor, quebrado, ou em pé, ou alegre, ou triste, vai sair nu diante da presença de Deus. Toda vez que você se chegar diante de Deus, Deus vai te abençoar. Não importa o que você fez, não importa aquilo que você fez contra Deus ou contra o próximo. Deus, ele não vai deixar você passar vergonha. Mas veja bem, tem uma grande consequência nisso tudo. Olha só o versículo 22 que nós lemos. Então disse o Senhor Deus, o homem agora se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal, assim para que não estenda a mão e tome também a árvore da vida e coma e tenha vida eterna e vive eternamente. Escute bem, o homem queria comer do fruto do bem e do mal, e a maior preocupação que Deus tinha é que ele comesse o fruto da vida eterna. Agora vamos lá.
não devemos errar com Deus, irmão. Porque Deus ele não vai colocar em risco tudo que ele tem por causa de brincadeira de muitas pessoas na terra. Olha só, Adão errou, falhou, Deus deu a pena para ele, Deus pôs ele para cumprir o que tinha que cumprir. Só que tem uma coisa, Deus ele não vai colocar em risco a santa obra que ele tem por causa de brincadeirinha de muitos irmãos por aí, de muitas pessoas, que acham que pode brincar com o evangelho. Deus pega e coloca, olha o versículo 23, e o Senhor Deus, pois, lançou fora. O perdão foi dado, mas Adão perdeu a confiança de Deus. E eu aprendo algo com essa palavra tremenda. Nós, pastores, nós, obreiros da casa do Senhor, nós que temos um ministério, tome muito cuidado para você não perder a confiança que Deus tem colocado em você. Tome muito cuidado para você não perder a confiança no ministério que Deus tem colocado na tua vida. Porque hoje em dia nós vemos muitas pessoas pela rua, perambulando, até mendigando por aí, homens que um dia pregaram, mulheres que um dia pregaram, que estão no lamaçal do pecado e não tem mais força de voltar. Porque muitos deles, infelizmente, não conseguem mais, porque sabem o que fizeram. E olha essa palavra forte. Deus lançou fora Adão e Eva. Fora do jardim. Mas aí eu começo a aprender uma coisa mais forte ainda, irmão. Mais que me mostra o cuidado que Deus tem com essa obra tão maravilhosa que eu e você, nós que estamos aqui nessa noite, fazemos parte. Olha só o versículo 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins, olha, ao oriente do Éden. É uma espada flamejante que se revoltava por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Aqui, irmão, foi inventado o alarme. O anjo, ele cuidava do Oriente, né? Está dizendo aqui, do Oriente. E uma espada só, ela ficava 24 horas, como está até hoje, rodando próximo da árvore da vida. Você imaginou o que é perder a confiança de Deus? Ele pôs querubins para cuidar da entrada de tudo do Oriente. E ao redor da árvore, próximo, na redondeza da árvore, ele colocou uma espada pegando fogo, irmão. Sabe por quê? Aquele homem que Deus fez com tanto carinho, soprou e teve vida, Deus teve que colocar espada pegando fogo para que ele não fosse lá comer o fruto da árvore da vida eterna. Então, uma das coisas que eu quero que nós tomamos cuidados aqui nesse século que nós vivemos é que nós não venhamos perder a confiança ministerial de Deus. Aquilo que Deus deu para você, aquilo que Deus deu para mim, a Bíblia diz que nós devemos fazer segundo as nossas forças. Irmão, não desista, não perca a confiança que Deus tem, não deixa Deus perder a confiança de você nessa noite. Deus ainda conta com você, meu irmão. Deus ainda conta com você, minha irmã. Deus conta conosco em nome de Jesus. Irmãos, que Deus ele venha falar mais com essa palavra no teu coração em nome de Jesus e o nome do Senhor venha ser glorificado e exaltado. Que Deus abençoe cada um de vocês nessa noite.